O Galo cantou bem cedo para acolher a primeira Conferência de Contabilidade e Fiscalidade, Desafios Atuais e Perspectivas Futuras. Um evento organizado pelo OTOC, em parceria com o Instituto Politécnico do Cávado e do AVE e o Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade. A conferência teve lugar a 31 de maio, no Fórum São Bento de Meni, em Barcelos, e contou com 400 participantes. O bastonário, Domingos de Azevedo, destacou o impacto das alterações às diretivas comunitárias em matéria de contabilidade em Portugal e na profissão. A nossa perspectiva é que alguma diferenciação deve ser feita ao nível da grande empresa e ao nível da pequena empresa. Mas qualquer alteração que seja, que não fira os princípios da informação, que não fira os objetivos que se pretendem com a informação, e penso que a informação terá que também ser a sua própria elaboração em alguns domínios com algumas preocupações de maior perceptibilidade. A quantidade de opções é brutal. Aliás, é como a antiga diretiva, continua cheia de opções. Os Estados-membros podem permitir ou exigir, podem permitir ou exigir, podem permitir ou exigir, e por isso todos os artigos, ou muitos, têm esta opção implícita que se vê perfeitamente, que é para ceder interesses entre diferentes países. E por isso não é de todo uma diretiva de harmonização. E o que está na base da produção desta diretiva chama-se simplesmente hegemonia alemã. E esse é que está, de facto, na base. Porque, de facto, se não se domina a Europa por meios bélicos, que felizmente desapareceram, domina-se aspectos financeiros e agora por domínios contabilísticos. Cabe agora aos profissionais das contas um papel mais interventivo na atual conjuntura do país. O atual contexto da economia nacional reclama uma intervenção no sentido de serem levadas a cabo as reformas necessárias para garantir a competitividade e crescimento do nosso país. Nesse âmbito, a contabilidade e a fiscalidade não podem aliar-se desses desafios, pelo que os tempos mais recentes têm conduzido a reformas importantes nestas áreas. António Lobo Xavier fez uma análise das linhas gerais e da reforma do IRC, que tem como objetivo um aumento da competitividade fiscal. O nosso sistema é tão complexo que também dava uma rábula do gato fedorento. Aliás, estive com um professor holandês que esteve a assessorar a Comissão nestes últimos 2 dias e que me perguntou qual é a taxa do IRC. Eu disse 25%. E ele disse-me, então isso quer dizer que uma empresa que tenha 1000 de lucros paga 25%? Não. Mas não porquê? Porque há uma derrama municipal, porque há uma derrama estadual. Então pronto, mas somemos essas taxas, é isso que elas pagam? Não, também não. Porque há tributação autónoma. Expliquei-lhe o que era a tributação autónoma. Ele disse, bom, então pronto, numa terceira tentativa, com essas adjacências todas, então já estou a perceber, o sistema assim funciona? Não, porque ainda existem os pagamentos especiais por conta. E perguntou-me, os pagamentos são por conta? São. Então significa que se forem exagerados são devolvidos? Não. Mas não são devolvidos porquê? Porque a inspeção para obter a devolução desses pagamentos custa mais em regra do que a própria devolução. Seguiu-se um ponto de situação sobre as melhorias que podem ser feitas ao IVA e ao regime fiscal dos pensionistas. Vamos manter um regime equivalente ao nosso RITI de tributação no destino para as transações intra-UE. Por outro lado, obviamente que vem falar num sistema mais simples, isto já é recorrente, um sistema mais simples, um sistema mais forte, um sistema mais robusto à fraude e à evasão fiscal. O pensionista reside em Portugal, os rendimentos são de fonte estrangeira, vai haver uma isenção quanto a esses rendimentos da parte de Portugal. Portugal não pretende tributar rendimentos que são de fonte estrangeira, nos termos da convenção aplicável com esse país. Pode bem suceder que esse país não tenha direito à tributação. E se não existirem na convenção em causa cláusulas de tributação efetiva, como não sucede em regra, haverá um potencial de dupla não tributação e daí o Figaro ter falado na Flórida da Europa. Foi também debatido o processo de adoção das IPSAs no setor público português e espanhol. Vai ser um novo sistema de controle pública, sobretudo tem como objetivos que reforce o controle e melhore a eficiência na arrecadação da receita e da despesa pública. Portanto, a receita e a despesa vai continuar. Permita a consolidação das contas, que é a dificuldade que tem este novo plano. Apresenta um conjunto de indicadores financeiros, como tem o plano espanhol. Portanto, um dos objetivos é apresentar indicadores, não ter só
mapas, mas também um conjunto de indicadores, falta-se ainda definir quais são os indicadores, e uma informação oportuna, clara, fiável e compreensível, que permita aos cidadãos o melhor julgamento do desempenho dos gestores públicos. El objetivo básico tanto de las normas internacionales como del gobierno español ha sido una preocupación fundamental por medir el riesgo de las administraciones públicas. ¿Qué riesgo? El riesgo financiero, el riesgo de que si gasta más que ingresa, destruya patrimonio y en un momento dado se encuentre con que no es capaz de devolver sus deudas. Luís Moraes Sarmento, secretário de Estado do Orçamento, disse depois que a contabilidade é fundamental para a boa gestão do erário público e chamou a atenção para alguns riscos. Referir a uma pequena história que me era contada por um amigo meu da área das tecnologias de informação, que dizia com uma certa graça que sempre que informatizávamos a asneira, a única coisa que conseguíamos fazer era a asneira mais depressa. E, portanto, não nos serve informatizar aquilo que está errado, precisamos de utilizar a tecnologia para revermos a forma como fazemos aquilo que temos que fazer. No final do evento, a tuna do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave surpreendeu com música e dança numa atuação cheia de energia e animação que contagiou os presentes.